No vídeo de hoje vamos trazer aqui ódio realmente declarado ao Sport Clube Baiano. Surpreende, mas vamos trazer aqui essas manifestações de torcida rival, inclusive aqui no Nordeste. Além disso, vamos trazer também análise no podcast 45 a respeito do Tricolor de Aço e Conselho e também um trecho dos bastidores, tá bem legal. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vamos que vamos. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia. E hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso, aquela dica para você que quer comprar na Centauro, que é aproveitar o cupom BARA10, 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauro, somando já com esse desconto, gente, tá no site. Esse tênis da Nike iPhone 9 tá com 40% de desconto já no site e com o nosso cupom, o valor, gente, metade do preço praticamente tá aqui para você aproveitar. Vai de R$ 549,99 para R$ 296,99, R$ 253 de desconto, 4 parcelas de R$ 74,25, você garante, basta clicar aqui no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Segue o passo a passo, bara 10 e cupom de desconto, aperta OK e garanta, mas corra porque vai acabar, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui o nosso tricolor com esse trecho bem legal dos bastidores do triunfo diante do Curitiba. Tá aí, ó. Bora Bahia! Vamos! Quer aprender, né? Quer aprender, né? Vai embora! Lança a corrente aqui, ó! É união, pô! A corrente! Podemos ter treinado tanto para ser um time. Vocês se sentiram mais como é gostoso quando vocês têm a bola? Os 15 primeiros minutos, quando nós tomamos o gol, o que nós jogamos? Bora, bora! Mais um triunfo! Vamos pra casa lá, casa lotada! Que triunfo, hein? Vamos! Mais 3 pontos. Feliz pra casa, agora vamos fazer o trabalho. Muito massa, né, gente? Clima positivo, muito massa realmente. Esse clima ajuda muito, a alegria mais do que justa. Parabéns aí ao elenco, parabéns a Cindy. E que assim continue. Tem um bom teste agora pela frente diante do Santos. Por falar em Bahia com o Ceni, vamos trazer aqui, gente, essa análise podcast 45, bem legal. Tem esse trecho aqui e tem Thiago Minhoca trazendo aqui as ponderações dele pertinentes a respeito do Bahia e Ceni. Tá aí. O ponto que eu queria destacar, que era quando o Pedro teve essa... Eu nunca tenho certeza, né, o que iria acontecer se fosse Paiva ali comandando. A sensação que eu tenho, talvez o Bahia até ganhasse esse jogo contra o Curitiba, certo? Mas eu acho que talvez não fosse uma equipe, eu assisti parte desse jogo, eu acompanho o Rogério Ceni desde a época mesmo de jogador, quando eu cornetava, quando ele era o reserva do Zé, eu dizia que era um péssimo goleiro, e que ele me calou ao longo de todo o período dele como jogador. E quando ele veio trabalhar aqui no Fortaleza, que foi quando a primeira passagem dele de São Paulo tinha muito mais o discurso do que propriamente o time dentro de campo, mas quando ele chega aqui em 2018 no Fortaleza, e eu percebi isso, a maneira do que ele deseja. Muitas vezes, a maneira como ele quer, ele não consegue passar isso para alguns atletas, e às vezes há um problema daquilo que ele é muito determinado, e é muito mais na projeção dele como ele foi como jogador, e é isso que ele quer que os jogadores, né, dele acabem fazendo como ele era, ou seja, um cara comprometido, um cara que não desiste. Se você olha a apresentação do Rogério no primeiro dia de Bahia, naquela primeira conversa com os atletas, a primeira coisa que ele fala é assim: eu vou gritar com vocês. A primeira coisa que ele fala. E tanto é que o grupo fica meio calado, né? O Rogério Ceni sempre foi um cara muito exigente, quando era na época como jogador e mais ainda agora como treinador. Então a primeira mudança que eu acho que foi nítida, assim, e que vai ser nítida para o Bahia, por daqui para frente, vai ser uma equipe quem quer jogar. Então, por mais que isso que o Pedro falou, se, por exemplo, um jogador como o Jacaré, tecnicamente talvez não seja melhor do que Ademir. Só estou botando aqui uma suposição, certo? Não é nem que vai acontecer. Mas se por acaso o Ademir relaxar, começar a não ajudar defensivamente, não conseguir ser tão efetivo ofensivamente, Jacaré vai ganhar espaço. O Rogério Ceni às vezes se desgastou muito com parte da torcida, porque muitas vezes ele preferia ter um jogador que está ali se entregando direto, às vezes abdicando de um jogador mais técnico para ter um jogador com mais entrega. E eu acho que essa postura, se você olha os gols, eram jogadores atentos. Falhou ali Poli, mas tinha lá o ratão para pegar a sobra e empurrar para dentro. Falhou ali no quarto gol, Biel viu o goleiro e ele estava ali esperto para aproveitar a possibilidade. E isso era algo que com Paiva, muitas vezes, o discurso pós-jogo de jogamos bem, não sei o quê, por que estão criando clima demais, quando na verdade está tudo indo da maneira que é para ser,
O Rogério Ceni ele cobra muito mais alto. O sarrafo que ele pede, mesmo ele entendendo as dificuldades, e não tenha dúvida que vai ter um momento de algumas coletivas que o Ceni vai falar, por exemplo, o jogo contra o Santos, possivelmente se o Bahia ganhar no placar mínimo, ou tiver uma certa dificuldade no jogo, ele vai dizer, tivemos pouco tempo desse jogo para o jogo já na segunda-feira. Então, o Rogério Ceni muitas vezes ele vai ser aquele treinador que você vai se irritar com certas declarações, mas se tem algo que, por onde ele passa, ele cobra, é comprometimento em jogar e em vencer. Ele é obcecado em vencer. E muitas vezes essa obsessão que ele tem, muitas vezes extrapola e às vezes acaba tendo problemas internos e tal, porque ele quer sempre estar vencendo e muitas vezes ele acaba passando do ponto. Mas, e aí, só para fechar minha parte, acho que foi uma grande aquisição do Bahia no mercado e eu vejo aquele time que eu citava que poderia crescer após a segunda janela, que Paiva não conseguiu fazer, e eu até já criticava o Paiva aqui, né, porque ele realmente parecia que era o teto ali. Você olhava os jogos do Paiva, daqui não vai subir. A melhoria é pequena, é um grão, não sei o que e tal. Eu acho que com o Ceni essa melhoria vai ser mais perceptível. A gente vai ver um Bahia muito mais entregue. Tanto que, nessa sequência boa que a gente tinha falado, o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Curitiba e o jogo do Santos, mesmo nos próximos jogos que virão, vai ter Flamengo fora, vai ter Palmeiras fora, não se espantem se por acaso o Bahia fizer um jogo muito bom contra essas equipes. Principalmente se tiver o Sampaoli no Flamengo. Se tem um cara que conhece e sabe como ganhar do Sampaoli, esse é alguém é o Rogério Ceni, e gostaria muito de ter o Rogério Ceni para essas duas finais de domingo que o São Paulo vai enfrentar o Flamengo. Porque eles sabem, e assim, em qualquer situação que o São Paulo esteja bem, esteja mal, ele consegue prevalecer em cima do São Paulo. E até mesmo contra o Palmeiras, que é uma das equipes que ele conseguiu ter o melhor rendimento. Então eu acho que o Bahia ele vai ter um crescimento com o Ceni, porque ele é um cara muito inteligente, muitas vezes vai cometer falhas, é natural, mas eu acho que era um nome talvez ideal para um time que estava muito naquela base do time, não, tudo que vocês querem eu estou dando, mas é aquela coisa do ter o carro, mais o motor de fato para fazer o carro correr, ou por exemplo, ter um piloto de fato ali guiando um carro que tem toda a capacidade de render mais. Pronto, eu acho que o Rogério Ceni ele tem esse potencial. Do que vai ser de fato, eu não sei, mas eu vejo que o Bahia, se o Bahia conseguir ter uma boa sequência, eu vejo que o Bahia tem possibilidades até de ter um final de campeonato melhor do que muita gente imaginava naquele momento com o pai. Tá aí, né, gente? Bem interessante esse recorte. Inclusive, ele traz algo muito pertinente, que é justamente Ceni conhecer bastante os adversários, conhecer o Flamengo, com o São Paulo que tá treinando agora. Já jogou muito também, várias vezes, contra a equipe do Palmeiras. Enfim, a gente vai ter aí possibilidades bem interessantes com o Ceni, que assim seja. Claro, o que diz tudo é o campo. É o campo que vai definir muita coisa. Só que a gente está aqui acompanhando de perto para fazer com que esse Bahia de Ceni evolua cada vez mais. Por falar em Bahia, o Bahia está incomodando e realmente não é novidade. Desta feita, gente, bem interessante esse vídeo. A torcida do Sport resolveu expressar. Geralmente assim não expressa de forma tão direta, mas teve esse vídeo aqui bem interessante. Vamos trazer aqui, gente, esse trecho bem curioso. Não surpreende, mas às vezes a impressão que dá é que o ódio, a proporção é grande, viu? Vamos ver aqui, gente, o que a torcida do Sport falou do Bahia. Tá aí. Tem 3 times que tu não gosta de jeito, forma nenhuma. 3 times que não gosta de jeito nenhum. Primeiro Bahia, Flamengo e Corinthians. Santa Cruz, Náutico, Palmeiras. Santa Cruz e Santa Cruz. Brincadeira, Santa Cruz, Náutico e Bahia. De jeito nenhum. Primeiro lugar, Santa Cruz. Segundo lugar, Flamengo. Terceiro lugar, Bahia. O Náutico nem conta, vira piada. Flamengo, Santa Cruz e Bahia. Odeio. Aí, né, gente? Raiva grande aí, uma produção bem interessante aí do canal Exportando a Idade. E o negócio é sério, às vezes parece mais sério do que a gente imagina. Não sei por que esse ódio todo. Claro, tudo se aflorou ainda mais depois de todo episódio envolvendo o Juba. São os rivais nordestinos, são. Mas é interessante como eles colocam o Bahia nesse bolo, né? Juntamente com esse ódio, eventualmente, a Santa Cruz, que é um rival do estado de longa data, e também com o Flamengo, Corinthians e companhia. Então, realmente, o ódio é um tanto quanto surpreendente. Claro, o Ferran Soriano falou que a gente vai ser odiado, e posso dizer o seguinte: nem começou. Me parece que a tendência é que esse ódio aumente cada vez mais. Mas tá aí, gente, alguns torcedores do esporte revelando aquilo que a gente já imaginava, mas alguns não imaginam nessa proporção esse ódio. Odeio o Bahia. Foi assim que a torcedora do esporte acabou. Bahia de jeito nenhum, enfim. É algo realmente impressionante. Eu acho que eles odeiam muito mais a gente do que a gente a eles. Claro, a gente tem todo o direito de ser clubista, não gostar, entre aspas, do outro clube adversário, mas nessa proporção realmente é surpreendente, e a impressão que eu tenho também é que esse ódio só fez aumentar depois da situação envolvendo Juba, Bahia e Sport. Paz no coração aos torcedores do esporte, não odeio tanto o Bahia não. Ou o que eu posso dizer também é o seguinte: se esse ódio já existe, imagine daqui a alguns anos
quando o Bahia evoluir cada vez mais. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E acabou de assistir, não vacile não. Clique aqui no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Adquira logo esse tênis promocional na Centauro. Vale a pena, viu, gente? 50% de desconto no tênis da Nike. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.